Olá, bom dia! Hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos estar estudando população brasileira. Esse conteúdo tem no nosso livro na página 20 até 22. Após assistirem esse vídeo e fazerem a leitura dessas páginas, vou pedir que vocês façam os exercícios propostos no livro, das páginas 23 até 25, tá bom? Vamos dar início ao nosso conteúdo? População brasileira. Dentro de população brasileira, nós vamos também estar relembrando um pouco sobre IBGE e falando sobre imigração. O censo demográfico é a contagem da população de um país, que é feita de tempos em tempos. Aqui no Brasil, como nós vimos em sala de aula, ele é realizado de 10 em 10 anos. O censo realizado pelo IBGE contabiliza muitas informações sobre a população brasileira. Lembra que nós falamos quantos anos a pessoa tem, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filhos, qual é a cor da pessoa, qual é a profissão dela, qual é a renda familiar, várias outras perguntas. Nós vimos a importância disso para uma melhor administração, lembra? Então, após relembrarmos um pouquinho sobre o IBGE, vamos falar sobre a população brasileira cresce. O número de pessoas que nascem em um país no período de um ano chamamos natalidade. Essa linha azul aqui, tá? E a linha vermelha, o número de pessoas que morrem no mesmo período chamamos mortalidade. No Brasil, sempre nasceram mais pessoas do que morreram, e dessa forma a população veio crescendo ao longo dos anos. As mulheres nas últimas décadas, a partir mais ou menos de 1990, só a gente seguir aqui, ó. Aqui tá 85, aqui tá 95, então 90 tá mais ou menos aqui no meio, tá vendo? Aqui é assim, mais ou menos. Então, mais ou menos em 1990, começaram a ter menos filhos, porque além de trabalharem fora de casa e estudarem por mais tempo, elas puderam escolher por não ter mais filhos ou por ter menos filhos. Só a gente lembrar, a gente observar que nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, as famílias eram enormes, tinham muitos filhos. Depois, com isso, foi diminuindo, certo? Atualmente, tem famílias que nem filhos têm, né? A população brasileira envelhece. Durante décadas, o Brasil foi conhecido como um país jovem, pois tinha muitas crianças e jovens. Exatamente pelo que nós acabamos de falar. Nasciam muitas crianças, então sempre tinham jovens, crianças, certo? E atualmente nós vimos que esse quadro está mudando. Não tem tantos nascimentos quanto antigamente. Chamamos de envelhecimento da população ao fenômeno que ocorre em diversos países, em que pessoas passam a viver mais tempo, enquanto nasce cada vez menos bebês. Novamente, repetindo o que eu já tinha falado, se nasce menos criança, a população então está envelhecendo, certo? Com o avanço da medicina e melhoria das condições de infraestrutura, nos últimos anos ocorreu um aumento da expectativa de vida. Expectativa de vida, gente. Vou explicar o que é expectativa de vida. Olha só, aqui nessa parte de baixo é a idade da pessoa, tempo de vida da pessoa, né? Por exemplo, em 1950, a média de pessoa de vida era 45 anos. Ela vivia 45 anos. Já em 1980, ela vivia aproximadamente 63 anos. E em 2015, esse quadro aqui foi em 2016, tá, gente? Aqui a fonte veio de 2016. Em 2015, uma média de 76 anos. Ou seja, os anos foram passando e a expectativa de vida foi aumentando. As pessoas estão vivendo mais, tá? Continuando. Entendendo as migrações. Como funciona isso, gente? Vamos lá. Vimos que a população de um país cresce quando nascem mais pessoas do que morrem em determinado período do tempo. Outro fenômeno importante que faz parte do crescimento da população de um município, de um estado, de um país, é a quantidade de imigrantes que chegaram para morar e emigrantes que saem à procura de um novo local de morada.
Vamos ver também daqui a pouquinho a diferença de imigrante para emigrante. No final do século XX e início do século XXI, o município de São Paulo era o que mais recebia imigrantes no Brasil. A capital paulista era o destino de muitas pessoas de todas as regiões do país, mas principalmente da região Nordeste. Os imigrantes nordestinos, eles fugiam de longos períodos de seca, de más condições de vida. Eles estavam fugindo, gente, da falta d'água, da falta de emprego, e eles viam em São Paulo uma boa oportunidade. Porque São Paulo, ela atraía muita imigração porque a indústria crescia muito. Então, as pessoas vinham com essa ideia, vou conseguir emprego, vou para uma vida melhor. Então, não era só para São Paulo que migravam não, tá? Mas muitos iam para São Paulo. Ao longo da história, muitos povos migraram para o Brasil. No passado, portugueses, italianos, japoneses eram os que mais vinham para o Brasil. Atualmente, hoje em dia, os nossos vizinhos, os haitianos, bolivianos, colombianos, são os que mais migram para cá, para o nosso país, tá, gente? Vamos agora estar relembrando, entendendo a diferença entre imigrante e emigrante. Imigrante, com I, gente, imigrante é quem chega ao lugar de morada. E emigrante é quem sai do seu local onde vive. Por exemplo, Guilherme veio do Pará para estudar e morar no Rio de Janeiro. O Guilherme, gente, ele vai ser tanto imigrante quanto emigrante. Vamos observar o porquê? Olha só, vou repetir a frase. O Guilherme veio do Pará para estudar e morar no Rio de Janeiro. Lá no Pará, quando ele saiu do Pará para vir para o Rio de Janeiro, se ele está saindo do Pará, ele é um emigrante no Pará. Agora, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele já chegou como imigrante. Quem chega, imigrante. Quem sai é emigrante. Ficou claro isso, gente? I chega e sai, tá bom? Guilherme, ele é tanto imigrante quanto emigrante, tá? Só que temos que observar em quais situações, tá bom? Bom, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Até a próxima aula.